Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, com o aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos, alguns produtos podem ter queda no preço, entre eles a carne, o café e o suco. O tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros entra em vigor no dia 1º de agosto e já gera preocupação em diversos setores da economia e pode afetar grandes exportadores quanto o bolso do consumidor brasileiro. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Segundo os especialistas, o setor agropecuário pode ser o primeiro a sentir os efeitos das tarifas, mas é o que tem mais capacidade de adaptação. Parte da produção destinada aos Estados Unidos pode permanecer no mercado interno, aumentando a oferta dos produtos no mercado nacional e fazendo o preço cair. Nessa lista estão o café, suco de laranja e a carne bovina. Mas a possibilidade de preços mais baixos pode ser anulada caso o dólar permaneça alto, já que a valorização da moeda pressiona a inflação. O setor industrial, com produção de aço, máquinas, equipamentos e produtos químicos, são os mais afetados pelas tarifas. Por se tratar de produtos de alto valor agregado, fabricação sob medida e ciclos de venda mais longos, acaba sendo mais difícil redirecioná-los ao mercado interno. Como consequência, pode haver redução no faturamento das empresas e ajustes na produção, o que pode causar desemprego. De acordo com economistas, caso a tarifa seja mantida e provoque impactos significativos nas exportações, o crescimento do produto interno bruto pode ser comprometido. Olha aí, a Operação CPF Protegido teve início essa semana no Rio de Janeiro. E agora as farmácias são proibidas de exigir o CPF do consumidor como condição para ter descontos. Entrou em vigor no município do Rio de Janeiro uma nova regra que proíbe farmácias e drogarias de condicionarem o fornecimento de descontos ou preços promocionais à apresentação do CPF do cliente. A medida faz parte da Operação CPF Protegido, lançada pela Prefeitura com o objetivo de reforçar a proteção de dados pessoais dos consumidores. A fiscalização começou nesta semana, com ações educativas na Praça Sans Penha, na Tijuca, zona norte da cidade. Equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em parceria com a Secretaria de Integridade e Transparência, visitaram estabelecimentos da região para orientar sobre a nova regulamentação. Publicada em resolução conjunta no Diário Oficial, a norma determina que os dados pessoais só poderão ser solicitados com consentimento livre, informado e específico do consumidor, e somente após a divulgação clara das condições de desconto. A prática de só informar o valor promocional após fornecimento do CPF está agora expressamente proibida. Segundo o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, nenhuma compra pode ser vinculada à obrigatoriedade de entrega de dados. A fiscalização terá caráter educativo pelos próximos 60 dias. Após esse período, farmácias que descumprirem a norma estarão sujeitas a sanções como multas. Olha, e agora um dado alarmante para você que nos assiste. 60% dos brasileiros não praticam atividade física e o principal motivo alegado é a falta de tempo. Veja na reportagem do Alexandre Cardoso. Um estudo aponta que 60% dos adultos brasileiros não praticam atividades físicas no seu tempo livre, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que acende um alerta para os riscos do sedentarismo e os prejuízos para a saúde pública. Segundo a OMS, o ideal seria pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 minutos de atividade intensa, associadas a sessões de musculação.
No Brasil, somente 40% das pessoas com idade a partir de 18 anos seguem essas recomendações da OMS. A situação é tratada com preocupação por especialistas, pois o sedentarismo está ligado a várias doenças como hipertensão, obesidade e distúrbios neurológicos, como o declínio funcional e a depressão. A mudança de hábitos não é uma tarefa fácil, mas pode começar pela decisão individual de se exercitar e encontrar as condições que se adaptem à sua rotina. A principal alegação é a falta de tempo, mas pequenas iniciativas podem fazer a diferença, como utilizar escadas ao invés do elevador e andar o máximo possível nos deslocamentos diários. Apostar nos treinos curtos também pode ser uma opção para quem não tem tanto tempo para se dedicar às práticas. Treinos de 15 minutos de exercícios como o HIIT, que alternam períodos de exercícios em ritmo forte com um tempo de descanso, já trazem melhoras para o acondicionamento cardiovascular e parecido com o de treinos mais longos. No fim, o importante mesmo é não ficar parado. E olha só, um decreto do governo do estado de Santa Catarina vai proibir a circulação de pitbulls em locais públicos. Os animais também deverão ser castrados a partir dos 6 meses de vida. E a Michele Veiga é quem vai contar mais detalhes dessa história. Santa Catarina já tinha uma regulamentação desde 2007 que restringia a atividade, a saída com animais da raça Pitbull e outras raças maiores nas cidades, nos parques, enfim, sem a focinheira, sem uma adequação ali para que se esse animal ficasse raivoso, alguma coisa não pudesse ser contido. Agora não, agora é lei estadual. O governador Jorginho Melo ontem sancionou essa lei aqui no estado, que prevê até multa de R$5.000 e também acumulativa caso o tutor do animal ou então o responsável aí, que esteja com ele na hora, não siga as normas. Quais são elas? Hoje, os pitbulls e mais 10 raças associadas, como os Américas, de Roses e outros, dentro dessa concepção da raça pitbull, estão proibidos de fazer a reprodução, a criação e a comercialização aqui em todo o território catarinense. Também fica proibido o passeio com esses animais em locais públicos como parques, ruas, avenidas, locais próximos a escolas estaduais e particulares e municipais também, enfim, aonde a aglomeração de pessoas, não pode se andar com esses animais. E eles também, quando forem às ruas, têm que estar portando focinheira adequada para cada raça e também enforcadores. Tudo isso é para manter a segurança de pessoas nas ruas e também evitar casos, como a gente viu recentemente no interior paulista, de crianças que foram agredidas por esse tipo de cachorro, esse tipo de animal. Aqui em Santa Catarina também a gente já teve diversos casos onde, infelizmente, o animal atacou as pessoas em situações de raiva. As multas, são previstas a partir de R$5.000 e reincidência mais 5.000, e assim vai sendo sucessivo. Além de que quem vai fazer essa fiscalização são os municípios e, é claro, a própria população, que vendo um desses animais sem o tutor ou com o tutor sem seguir as regras, pode sim acionar a polícia militar. E aí ele vai ser enquadrado dentro da legislação, onde recebe a multa, recebe outras punições restritivas. Então, portanto, Santa Catarina decreta pitbull aqui, está proibido criação, comercialização e também tem a questão da castração, que a partir dos 6 meses os animais já nascidos e estão aqui no estado têm que ser castrados. Então, portanto, a segurança em torno dessa raça de cachorro que é a Pitbull e mais 10 associadas a ela. Olha, e o Pantanal vai ficar mais protegido. O estado do Mato Grosso do Sul inaugurou uma sala com alta tecnologia para monitorar a natureza 24 horas por dia. Assim será possível identificar casos de queimadas e desmatamentos. Quem traz informações agora, direto de Dourados, é a Giovana Coene.
A sala de situação da Unigel, a unidade de geoprocessamento do IMASU, o Instituto de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso do Sul, foi projetada como uma ferramenta de fiscalização, gestão territorial e governança ambiental. A estrutura representa um salto tecnológico inédito para todo o país, com capacidade de detectação automatizada e desmatamentos de queimadas em tempo real em toda a extensão territorial sul-mato-grossense, que abrange 357 mil quilômetros quadrados. O local recebeu R$ 1,5 milhão em investimentos como uma automação que permite uma redução de 72% da carga de trabalho manual dos técnicos. Antes, os profissionais precisavam analisar individualmente as alterações na cobertura vegetal. A mais recente inovação foi a inserção de mecanismos de inteligência artificial, que possibilitam análises mais eficazes na identificação automatizada de padrões e priorização de casos críticos. Com isso, os profissionais podem complementar esse trabalho, focando em atividades estratégicas como as validações em campo, emissão de pareceres e suporte à operação de fiscalização. Novos investimentos também estão previstos, como aquisições de drones, viaturas, quadriciclos e pacotes adicionais de imagens de satélite, para ampliar a coberturas de áreas remotas e de difícil acesso. Hoje nós temos uma estrutura composta com equipamentos de última geração, computadores com processamento i9, memória RAM de 64 GB e placa de vídeo, e que nos dá todo um aparato e legal para que nós podemos desenvolver um serviço de qualidade e eficaz. Nós identificamos os focos de calor. O foco de calor são uma imagem raster que nos traz uma resolução de 2 km por 2 km. Então, olha só, eu pego o estado de 357 mil km², reduzo ele para um raster de 2 km por 2 km e o meu script automatizado, ele pega esse raster de 2 km por 2 km e me dá o foco de calor precisamente, praticamente em 10 metros. Com isso, o script automatizado ele identifica, vê a alteração e me dá a cicatriz de queimada, me dando a área que queimou, o CAR que foi intersectado e me dá todo o amparato para indicar aos bombeiros, que são os verdadeiros combatentes, né, dessas queimadas, as ações para que eles se tomem em campo. Não quer dizer que essas ações vai abolir as ações de campo, inclusive as ações de campo elas são retornadas, né, designadas para outras ações. Quando nós falamos nessas infraestruturas, esses investimentos futuros, nós temos um positivo muito grande, porque temos drones que serão aplicados nas ações, drones com tecnologias multiespectral que nos dá toda a saúde vegetacional. Com isso nós conseguimos então extrair dessas imagens, desses ortomosaicos, a gente costuma dizer, informações que nos dá todo o aparato para alimentar os nossos scripts. E com isso, o investimento hoje atual que foi aplicado nessa infraestrutura da Unigel foi de R$ 1,5 milhão. Isso nos traz bastante alegria, porque o retorno também está sendo positivo. Hoje são 11 profissionais trabalhando na sala de situação. Por meio de satélites, a estrutura emite alerta. Desde que foi implantada em 2023, já foram quase 11 mil emitidos e cada alerta desse é imediatamente cruzado com o banco de dados territoriais e jurídicos, possibilitando identificar tanto desmatamento legal quanto ilegal para adoção de medidas. Com a precisão do sistema que opera com resolução de até 1 metro, a verificação é detalhada das áreas de cobertura alterada. No caso dos desmatamentos legais, por exemplo, é possível ver se o produtor está cumprindo prazos e a abrangência do trabalho.
como a interligação com o cadastro ambiental rural, é possível ainda fazer embargos automáticos em propriedades sem licenciamento. Com essas ferramentas em atividade, o desafio é modernizar fluxos internos para agilizar a tramitação de processos administrativos e judiciais, com o objetivo de acelerar respostas, sejam de autos de infração, apuração de irregularidades ou prevenção de danos ambientais. E veja a seguir, mulher dá à luz em carro de aplicativo a caminho do hospital e a avó da criança realiza o parto de emergência. E ainda, PSG e Chelsea fazem a grande final da Copa do Mundo de Clubes. E o título vale um prêmio milionário. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só essa história. Uma mulher grávida, ela seguia para o hospital em um carro de aplicativo, mas a bolsa dela estourou no meio do caminho. E quem teve que fazer o parto da criança foi a avó. Esse caso aconteceu em Santa Catarina. Vamos ver mais detalhes com a Michele Veiga. Pois é, quem chegou apressado ao mundo foi o pequeno Mateu, no último dia 24, na cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina. A mãe, a Aline, estava sendo conduzida já com dores ali para o hospital local. Só que o Mateu se apressou e resolveu nascer dentro do carro de aplicativo de um carioca que mora ali na região de Joinville e trabalha com isso há cerca de 2 anos. O Mateu veio ao mundo ainda com a ajuda da avó que estava no carro conduzindo a mãe ao hospital. A Aline, que é a mãe do Mateu, já tem outros 2 filhos. No momento ali da correria do Mateu se apressar para vir ao mundo, o motorista de aplicativo acabou parando num posto de combustível. Ali tinha uma borracharia, o pessoal tinha alguns acessórios, cobertores e também estopas limpas ali para ajudar a aquecer o Mateu, porque foi no último dia 24, então estava bem frio aqui no estado. A Aline ficou surpresa com a velocidade do parto, mas o pequeno nasceu bem, saudável, foi levado ao Hospital Regional de Joinville e a família já está completa junto com os outros 2 irmãos. Um susto, mas a avó que foi aí a protagonista trazendo o Mateu ao mundo. Mais um parto de um apressadinho aí nas ruas desse Brasilzão. Olha, a gente muda de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui nessa edição. Olha, quem traz as informações hoje é o Henrique Bonaita, está aqui ao meu lado. Boa tarde, Henrique, seja muito bem-vindo. E, Henrique, depois de uma cobertura quase que diária, né, que nós fizemos da Copa do Mundo de Clubes, finalmente chegou o fim, a grande final, que é amanhã desse torneio. Conta pra gente aí como vai ser essa final, Henrique. Exatamente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Diariamente, a gente trouxe tudo o que aconteceu nas competições. As torcidas, as campanhas das equipes brasileiras, as surpresas do campeonato e, no fim, deu mesmo os 2 europeus na final. Vamos ver. A Copa do Mundo de Clubes finalmente chegou em seu último capítulo. Neste domingo, a partir das 16 horas, Chelsea e PSG vão fazer o confronto mais importante da história entre as 2 equipes. O retrospecto é favorável aos franceses, que em 8 partidas venceram 3 e foram derrotados em 2, com outros 3 empates. Para chegar na decisão, os 2 times tiveram caminhos diferentes, mas muito difíceis. Do lado do Chelsea, a partir da fase eliminatória, a equipe inglesa teve que deixar para trás um time europeu considerado do segundo escalão, o Benfica. 2 times sul-americanos, o Palmeiras e o Fluminense, que apesar de surpreenderem todo mundo com futebol de alto nível, não resistiram e acabaram derrotados. Já do outro lado, o PSG teve um caminho considerado mais árduo, já que enfrentou 2 times do primeiro escalão, o Bayern de Munique e o Real Madrid, além de despachar o bom time de Lionel Messi, o Inter Miami. Do lado inglês da história, João Pedro é a grata surpresa do Blues. O atacante chegou para jogar as fases finais da competição. Estreou entrando no segundo tempo contra o Palmeiras e fez uma bela partida.
Já na semifinal contra o Fluminense, João Pedro iniciou no time titular e tomou conta da partida, fazendo 2 golaços e garantindo o time na grande final. No Paris Saint-Germain, a constância e regularidade nos 90 minutos é o diferencial. O time de Luiz Henrique tem jogado o melhor futebol na temporada e para muitos é o grande favorito ao título. Com certeza, as duas equipes vão levar ao mundo o melhor do futebol neste domingo. É realmente promessa de um jogão. Henrique, algo que está chamando a atenção também é o valor da premiação para o time que foi campeão. Uma verdadeira bolada, né, Henrique? Exatamente, Kleber, é muito dinheiro. São 640 milhões de reais. É a premiação que o campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai levar para casa. Já imaginou o que dá para fazer com esse dinheiro? Porque a gente já dá só uma olhada. Chelsea e Paris Saint-Germain fazem a final da primeira Copa do Mundo de Clubes. Uma curiosidade que chamou a atenção foi a premiação da competição. O campeão vai embolsar 40 milhões de reais na final. Somando os bônus por desempenho ao longo da campanha, o clube vencedor deixará os Estados Unidos com mais de 640 milhões de reais. Mas e você? Já pensou se todo esse dinheiro caísse na sua conta? Pensando nisso, listamos um total de coisas que você poderia comprar com toda essa bolada. Cerca de mais de 1 milhão de camisas oficiais do seu time de coração. Sem casas de luxo de 6 milhões de reais cada uma, 25 jatos executivos, 64 mil smartphones da nova geração, abrir 256 franquias de fast food ou até mesmo levar 800 Ferraris 296 GTB. Pensando no clube, daria para contratar algum dos principais jogadores do mundo hoje, como o Rodrigo ou Rafinha. Ambos estão avaliados em 580 milhões de reais. Ou até mesmo reformar todo o seu centro de treinamento ou parte da reforma de um estádio de grande porte. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Essas foram as notícias do esporte de hoje. Muito obrigado pelas notícias, Henrique, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima tarde e até mais.